Para falar um pouco sobre o contexto atual do Alzheimer no Brasil, nós gostaríamos de começar dando um dado do Ministério da Saúde que, em 2022, foi estimado que cerca de 1,2 milhões de pessoas viviam com alguma forma de demência e que, a cada ano, 100 mil novos casos eram diagnosticados. Ou seja, fazendo as contas, é estimado que hoje em dia, em 2023, 1.300.000 pessoas possam realmente ter algum tipo de demência. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, que esse ano completa 32 anos, é estimado que 1 milhão de idosos brasileiros tenham demência sem o diagnóstico, ou seja, além daquele 1,3 milhões, mais 1 milhão não tem o diagnóstico e tem algum tipo de demência. Além disso, é evidenciado pela ABRAS que no SUS ainda não há nenhuma linha de cuidado específica para demência, mesmo que o Brasil tenha comprometido-se com o Pacto de Ação Global da OMS em 2017 de diagnosticar pelo menos 50% das pessoas com demência até 2025. Porém, mesmo com esses dados tão tristes, existe sim uma luz no fim do túnel. Ainda nesse ano foi aprovado pela Food and Drug Administration, a Anvisa estadunidense, 2 medicamentos que prometem retardar o declínio cognitivo no caso de um e, no caso do outro, retardar o avanço da doença em pelo menos 1/3. Esses são, respectivamente, o medicamento Leqembi, das farmacêuticas Eisai e Biogen, e donanemab, da Eli Lilly. Claro que esses medicamentos não são isentos de efeitos colaterais. Nos estudos foram registradas 3 mortes por causa dos efeitos colaterais. Mas também eles não são a cura, mas é o que nós temos atualmente de um tratamento mais seguro e mais eficaz para a doença do Alzheimer. O rastreamento em saúde de pessoas idosas com Alzheimer é importante para identificar precocemente a doença, monitorar a progressão dos sintomas e garantir um cuidado adequado. O rastreamento pode ser realizado por profissionais de saúde, como médicos geriatras, neurologista ou profissional da atenção básica. O rastreamento em saúde de pessoas idosas envolve a avaliação multidimensional do idoso, considerando não apenas os sintomas da doença, mas também outros aspectos relacionados à saúde e ao bem-estar do paciente. Isso inclui a avaliação da capacidade funcional, cognitiva e emocional, além da identificação de possíveis comorbidades e fatores de risco. A caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta que possibilita o rastreamento de eventos e contextos relacionados à saúde desse idoso, incluindo doenças de Alzheimer. Além disso, os exames complementares, como o mini-exame do estado mental, pode ser utilizado para avaliar a função cognitiva do idoso. O diagnóstico da doença de Alzheimer é realizado por exclusão, ou seja, ele é descartado outras possíveis causas do sintoma apresentado pelo paciente. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames laboratoriais com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de B12 no sangue. E é importante ressaltar que o acompanhamento de saúde e o cuidado ao paciente e à sua família são de extrema importância antes e após o diagnóstico de Alzheimer. O suporte emocional, a orientação sobre o manejo dos sintomas e a promoção da qualidade de vida são aspectos essenciais no cuidado ao idoso com Alzheimer. Quanto ao papel do farmacêutico, ele pode participar do rastreamento em saúde na orientação de idosos com fatores de risco para desenvolvimento da doença de Alzheimer, como a idade avançada, o histórico familiar de pessoas que já sofreram algum problema, baixo nível de escolaridade, pois nesse caso o estímulo cerebral nos neurônios vai ser menor, e também de certas doenças neurológicas que podem contribuir para o idoso ter essa doença. Tal orientação para os idosos com predisposição para o Alzheimer deve ser feita antes do aparecimento de qualquer sinal ou sintoma da doença, sendo que em caso de aparecimento de qualquer sintoma, o paciente deve ser encaminhado ao médico para tratamento e futuro acompanhamento.
Além dessa função de orientação, o farmacêutico pode realizar no rastreamento de saúde certos testes cognitivos para avaliar o idoso e detectar suspeitas alterações neurológicas. Mas quais testes são? Alguns testes, como por exemplo o teste do relógio, no qual o idoso vai tentar desenhar um relógio e tentar indicar o horário marcado no momento, e vai detectar se ele consegue desenhar o relógio com os números na posição correta e os ponteiros também, assim como também a escala de depressão geriátrica, que é um outro exemplo de teste de rastreamento para demência e Alzheimer em geral.